E aí galera, tudo tranquilo? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem diferente que eu vou fazer, sabe? Pra série aí de Senhor dos Anéis, né? Que eu tô jogando Senhor dos Anéis online. Na realidade não vai ter muito com o jogo, mas e sim com o universo de Tolkien, né? Eu quero mostrar pra vocês, como o título do vídeo já diz aí, a minha coleção de livros, né? Do universo de Senhor dos Anéis, criado por J.R.R. Tolkien. Então, galera, eu vou mostrar meus livros, tá? Vamos lá começar com... Vou mostrar na ordem cronológica que eu comprei e vou... comprei / ganhei, né? E vou aí explicar um pouco da história. Tanto do livro, quanto do fato de eu ter adquirido, né? Então, vamos lá, galera. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é o próprio O Senhor dos Anéis aí, ó. Compilado, todos os 3 volumes em um. A capa, pessoal, é a capa do filme, tá? Esse livro aí, ele foi lançado na época quando os filmes foram começados a ser gravados para ser lançados, né? Então aí ele é em brochura, né? Em capa mole. E tem a capa aí, uma cena do filme. Mas não tem exatamente essa cena, mas tem... É uma arte conceitual do filme, isso aqui, tá? Essas estátuas no filme, é assim. Mas não tem exatamente essa cena, mas ela é uma arte conceitual. Aí, essas 2 estátuas lá no fim lá do rio. A história desse livro é o seguinte. Na época que o filme foi ser lançado, eu gostava muito de ler a revista Super Interessante. E na Super Interessante fizeram uma matéria muito massa falando sobre o filme que ia ser lançado da trilogia de Senhor dos Anéis, né? Que estava sendo começado a ser produzido e ia ser lançado. E falaram que esse livro, na época lá, era o livro mais vendido do mundo. Era o segundo livro mais vendido do mundo, só não mais do que a Bíblia, né? Então, assim, fizeram uma sinopse falando das raças, tudo, e eu sempre gostei muito de fantasia. E eu disse, caramba, eu tenho que ler esse livro. Nunca tinha ouvido falar, tá? De Senhor dos Anéis, nem de nada de Tolkien. E quando eu vi ali aquela história lá no Super Interessante, caramba, me deu muita vontade de ler esse livro, galera. O filme da Sociedade do Anel foi lançado em 2002, né? Só pra me ter certeza que foi 2002. E no caso, eu creio que foi em 2001, isso aqui, galera, que eu adquiri esse livro, né? Eu pedi pra minha mãe e ela comprou no Shoptime na época. Eu morava em Picuí, né, aqui no interior da Paraíba. E minha mãe comprou no Shoptime. Porque lá não vendia, não tem livraria em Picuí. E ela comprou lá no Shoptime. E eu, com muita ansiedade, chegou o livrão aí, ó. Senhor dos Anéis, olha o tamanhozinho da criança. É os 3 volumes em um, galera. E aqui eu fiz algumas anotações, né? Eu tinha escrito alguma coisa aqui que eu risquei por cima, não sei o que. Aqui eu escrevi minhas iniciais, PHN, e escrito nas runas da língua geral de Senhor dos Anéis. Porque nesse livro aqui, lá no fim, vocês vão ver, ele tem ensinando a você escrever nessa língua. Você vê que o bichinho já tá bem surradinho, né? Ele foi de 2001, então ele já tem 21 anos já, esse livro aqui. Tem a foto do mestre, pela editora Martins Fontes, aí ó, o ano... 2002 aqui, tá marcado São Paulo 2002. Então não foi em 2001, foi em 2002, né? O livro tá aqui registrando que foi em 2002. Então foi em 2002 que realmente, galera, eu peguei esse livro. Mas se bem que aqui tá dizendo, ó, primeira edição de novembro de 2001, né? Enfim, foi por aí. Vamos dizer que foi 2002, tá? Vamos chutar aí. E aqui tem a nota edição brasileira, algumas escritas aqui em élfico e no língua geral. E enfim, galera, não tem muita coisa no início dele, já inicia aqui basicamente no livro, tem pouca coisa aqui no começo. E os capítulos, enfim. Tem um mapa do condado aqui, quando inicia, aqui ó. Deixa eu segurar que o bichinho tá sofrido, tá? Pra não ter perigo de rasgar. O mapa do condado aí. Eu gosto muito de mapa, galera, e quando eu vi isso, cara, eu fiquei muito pirado. Meu marcador aqui que eu usava,
Que na realidade esse marcador foi o quê? Foi que eu cortei aqui, ó. Essa orelha da parte de trás eu cortei. E tá aqui o marcador. E eu ainda fiz esse desenho da bandeira do Brasil aí, tá? E botei minha marca aí, PHN. Sempre eu colocava em tudo na época, né? Eu tinha 15 anos na época, né? 15 anos, era 16, na verdade, já tinha 16 anos. Hoje eu tenho 36, né? Faz 20 anos isso. E aqui, galera, no fim dele, ele tem o mapa da Terra-média, a parte de cima. Aqui a parte de baixo. E eu acho que aqui tem ele completo, o mapa completo. Eu olhava muito esse mapa, galera. Sempre gostei muito de mapa, tá? Aqui é um mapa um zoom maior na região de Gondor e Mordor. E Rohan também aqui em cima. E atrás aqui tem os apêndices, né? Aqui tem as árvores genealógicas das famílias, ó. Aqui ensina algum aprendizado aí para você aprender a escrever nas línguas élficas, na língua geral, ó. E aqui tem os apêndices aqui, galera, tem muitas coisas, tá? Tem o calendário do condado aqui. Cada apêndice tem, deixa eu ver. Ó, aqui tem as árvores genealógicas dos hobbits. Ó, Brandenburg da Terra dos Books. A árvore dos pais do mestre Samwise Gamgee. Aí aqui tem a dos bolseiros, a árvore genealógica dos bolseiros, aqui dos Tux. Ó, de grandes simiaus, ó, lembra do vídeo, né, que eu fiz grandes simiaus? É grandes simiaus mesmo que chamam mesmo em português, tá? Esse é o apêndice C das árvores genealógicas. Tem anais dos reis e governantes. Tem muitos apêndices, galera. E aqui tem muita informação, tá? Aqui na parte de trás tem uma frase aqui que diz: ó, o mundo está dividido entre aqueles que já leram O Hobbit e Senhor dos Anéis e aqueles que ainda não leram. A frase foi escrita na The Sunday Times. Deve ser alguma revista ou um jornal de algum país aí, né? Então, galera, esse foi o primeiro livro que eu tive aí do universo Tolkien. Foi o próprio O Senhor dos Anéis, tá? Uma curiosidade, galera, é o seguinte. A primeira vez que eu fui ler esse livro, vocês sabem que Tolkien é muito detalhista, né? Então eu não entendi muito. Então eu não li todo ele. Eu acho que eu li até a metade, mais ou menos. E aí eu parei, né? Não li mais. E só voltei a ler ele quando todos os filmes tinham sido lançados e eu assisti. Aí eu, na minha cabeça, encaixou melhor as informações e eu consegui ler ele bem direitinho, né? Depois que eu tinha assistido os filmes. Inclusive, galera, baseado nos eventos do filme, que tem uma ordem cronológica, vamos dizer, mais correta, os eventos do filme, né? Eu consegui, vamos dizer, criar uma ordem de leitura dos capítulos do livro, tá? Porque nesse livro de Senhor dos Anéis, nos 3 volumes, né? Cada capítulo, às vezes um capítulo se passa em um tempo mais pra frente do que o próximo capítulo, entendeu? Por exemplo, porque quando chega nas 2 torres, o que acontece? Não sei se vocês lembram, no fim da Sociedade do Anel, eles se dividem, né? Frodo e Sam vão para um lado, que encontram Gollum e ficam viajando juntos, os 3. E do outro lado vai tanto os outros 2 hobbits, Merry e Pippin, quanto Legolas, Aragorn e Gimli vão essa galerinha junta para o outro lado. Só que o que acontece? Essa galerinha ainda se separa depois, né? Porque Merry e Pippin ainda nesse momento, na realidade eles são raptados, né? Nessa hora que eles se separam. Então, os 3 lá, o anão, o elfo e o humano, Aragorn, Gimli e Legolas, saem em busca desses 2 hobbits. Eles vão atrás dos 2 hobbits. Só que acaba que cada um fica como se fosse 3 núcleos aí principais na história, né? E cada capítulo desse livro, ele trata de um núcleo. Tipo, tem um capítulo que tá só falando ali da galera de Merry e Pippin. Tem outro que só é Frodo e Sam. Tem outro que é só Legolas, Gimli e Aragorn. Então, os tempos acabam variando. Às vezes tá falando um momento lá de Aragorn, que já é lá na frente em relação ao de Frodo. Então, baseado no filme, nos eventos do filme, que eu fui vendo bem certinho, vamos dizer, qual seria a sequência cronológica dos eventos, eu tinha escrito, na vez que eu li esse livro, a sequência bem certinha dos capítulos para você ler em ordem cronológica dos eventos. Só que o que aconteceu, galera? Para mim, eu tinha salvado aqui em algum lugar no livro e não achei. Infelizmente, eu perdi essa ordem cronológica. E eu vou tentar ver se eu
monto ela de novo, tá? Vamos ver, eu vou pesquisar na internet e quem sabe... Acho que alguém no mundo deve ter tido essa ideia que eu tive, né? Não é possível. Então eu vou pesquisar e ver se eu encontro depois. Então é isso, galera. Esse é o livro do Senhor dos Anéis. Falei bastante aí dele, porque foi o primeiro e o mais marcante de todos pra mim. Tá bem surrado, eu li ele um total de 3 vezes, tá? Quer dizer, 2,5, né? A primeira vez não terminei, a segunda li, e depois de alguns anos eu li novamente. Eu acho que a última vez que eu li ele foi em 2008, então nunca mais li, já vai fazer 14 anos aí que eu não li mais esse livro. E eu nem pego mais muito nele, porque ele tá já bem velhinho, né? Pra não estragar, porque eu sou muito cuidadoso aí com minhas coisas. E pra não estragar ele, eu fiz uma coisa que no fim vocês vão ver. Pessoal, o próximo livro que eu comprei foi este aqui, ó. O Hobbit, 75 anos da primeira edição, galera. Ele já ainda é da editora Martins Fontes, ó. Mesma editora daquele outro. Aqui a mesma frase lá, do mundo está dividido e tal. E aqui, galerinha, é o Hobbit, né? Capa dura, já diferente, né, daquele. E a edição aqui, o desenho é, se eu não me engano, é o próprio Tolkien que fez esse desenho, tá? Não é o desenho de filme, não. Na época que eu comprei aquele Senhor dos Anéis, eu não me incomodava muito com isso. Eu achei legal o fato de ter a imagem do filme, mas hoje eu prefiro esses que são, vamos dizer, mais originais da literatura e não de filme, entendeu? Esse livro, meus amigos, eu comprei no ano em que o Hobbit no cinema foi começar a ser os filmes lançados, né? Aqui tem um mapa da Montanha Solitária, algumas escrituras aí, ó, com ilustrações de Tolkien, o Hobbit com as ilustrações de Tolkien. Aqui alguns, ele já tá um pouquinho sofrido também, com manchas, ó, tá vendo? E o ano que eu comprei ele, galera, foi 2012. 2012, que eu não me engano, foi o ano que foi começar a ser lançado, né? A trilogia dos filmes do Hobbit. E eu decidi comprar o livro para ler antes da história dos filmes serem lançados, né? Aqui tem algumas figuras nele, ó, figuras do próprio Tolkien, né, como ele diz. A Vila dos Hobbits, tá? Ó, a colina e a Vila dos Hobbits. Como eu falei no filme, no vídeo lá, a tradução oficial é Vila dos Hobbits. Hobbiton em inglês, mas a tradução oficial mesmo, baseada em estudos, é Vila dos Hobbits. E aqui, galera, a história do Hobbit vocês já conhecem, né? E a história do livro não tem muito o que contar, né? Simplesmente, na época, vamos dizer, eu já tinha meu próprio dinheiro, eu fui lá na livraria, encontrei ele, peguei e li. Só li ele uma vez, que foi na época lá dos filmes, né? Li ele e depois assisti os filmes. Também foi tranquilo de lê-lo, não tive problema em ler esse livro, foi tranquilo. Ele é bem fácil, é o mais fácil de todos de ler de Tolkien. E aí, é uma comemoração dos 75 anos, ó, da primeira edição. Bem bonito a capa. E ele tá um pouquinho já marronzado e eu não gosto muito de estar usando ele para não estragar, tá? Mas ele tá aqui ainda firme e forte. O Hobbit, galera. Foi o segundo livro do universo Tolkien que eu comprei. E o terceiro livro, galera, que eu tive, né, do universo Tolkien foi nada mais, nada menos que o Silmarillion, né? Silmarillion aí é uma história que conta muitos detalhes da primeira e segunda era, o Silmarillion. Ele faz mais um apanhado geral de muitos eventos que aconteceram na primeira, segunda e início da terceira era. Para quem não sabe, a história de Senhor dos Anéis aí do universo Tolkien tem 4 eras, né? E a época de Senhor dos Anéis, da Guerra do Anel, se passa no fim da terceira era. E o Silmarillion conta desde a criação do universo até próximo já da época da Guerra do Anel, galera. Então, assim, pelo tamanho dele, vou pegar aqui o do Hobbit, por exemplo. Eles são quase do mesmo tamanho. Então, quer dizer, a história do Hobbit e a história de quase todas as épocas anteriores dessa são quase do mesmo tamanho, mas porque é bem resumido. E esse resumo dele, ele é bem complexo, tá? Esse livro aqui do Silmarillion é o mais difícil de ler. Aqui, ó, do princípio dos dias, é o primeiro capítulo.
Ele é considerado o mais difícil de todos de ler do universo Tolkien, tá? Se você não entende bem as coisas do universo Tolkien e pegar esse livro para ler, você não vai entender nada, porque é bem complexo ele. Mas aí, galera, o que acontece? Na cronologia dos fatos, dos livros, vamos dizer, ele seria o primeiro livro na ordem cronológica. Mas não é aconselhado você começar lendo por ele, tá? É aconselhado começar pelo Hobbit mesmo, que é o mais fácil. E aqui é onde tem muitas histórias incríveis, inclusive a série aí da Amazon Prime vai ser baseada em muitas coisas que tem nesse livro aqui, tá, galera? Então é isso. Eu não li ainda ele, tá? Eu ganhei ele da minha esposa, Adriana, ela é quem me comprou, me deu de presente um dia desse. E capa dura aí, a editora já é HarperCollins, que é hoje em dia quem toma conta dos livros de Tolkien aí no Brasil, essa HarperCollins. Inclusive teve polêmicas aí quanto à tradução, que eles mudaram alguns nomes que vinham sendo feitos pela Martins, pela aquela outra, né, a Martins Fontes. Algumas nomenclaturas eles mudaram, tá? E teve polêmica quanto a isso. Mas eu acho bem bonito os livros deles, muito bem impressos. A capa tem como se fossem escrituras aqui em baixo relevo, não sei se dá pra ver bem, mas aqui tem umas escrituras e aqui embaixo também. Eu acho bem bonito os livros dele, tá? Inclusive tem uma dedicatória aqui de Adriana pra mim. O dia que ela me deu foi no dia 26/5/2019, galera. Faz aí já 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. Coincidentemente, daqui a 9 dias vai fazer 3 anos que ela me deu esse livro. Ainda não li, galera. Por que eu não li? Porque eu tinha ficado de ler ele depois que eu terminasse uma série que tem aí no YouTube, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, que é um canal de um canal chamado Quentale. Esse cara, ele consegue contar todas as histórias da Terra-média, de Silmarillion e todos os outros livros de uma maneira, galera, que fica muito fácil de você entender. Então, na época eu tava assistindo os vídeos dele e eu tinha decidido que eu ia ler o Silmarillion quando eu finalizasse a assistir os vídeos, né, que eu ia conseguir entender melhor. Mas acabou que eu nem terminei os vídeos dele, acho que eu só vi até a metade da Segunda Era, que ele conta as histórias das eras. E eu tenho que voltar a assistir os vídeos dele, tanto para finalmente ler o Silmarillion, quanto também para entender melhor as coisas que vão passar na série aí da Amazon Prime. Então aqui o livro tá aqui, Silmarillion. Depois eu vou passar plástico filme, galera, nele, porque como eu abri ele na época e não li, ele já tá começando a ficar um pouquinho amarelado aqui. Então, eu nem li o livro, ele já tá ficando amarelado, então eu vou passar depois um plástico filme aqui no Silmarillion, galera. É isso aí, o Silmarillion. O próximo livro que eu adquiri, meus amigos, foi este aqui, ó, Contos Inacabados. Da HarperCollins também, né? Todo bonitão aí, ó. Como vocês veem, praticamente o mesmo padrão lá do Silmarillion, com runas aqui. A capa muito bonita. E, meus amigos, o que acontece? Neste livro, galera, ele, como o nome diz, Contos Inacabados, né? Tolkien, ele não terminou de escrever todas as histórias que ele tinha na cabeça dele. Ele, em vida, não conseguiu escrever todas as coisas. Então, o filho dele, Christopher Tolkien, foi quem finalizou muitas das coisas que ele tinha deixado, vamos dizer, em aberto. E ele fez um compilado também dessas histórias que ficou faltando aqui nesse livro, Contos Inacabados. Então, tem muitas histórias aleatórias aqui, tá? De todos os tipos de povos, de várias e várias épocas. Então, esse livro aqui, ele é meio que um livro que a história dele é transversal a todas as outras histórias, tá? É bom, vamos dizer, só ler ele depois que você lê aqueles 3 principais, né? O Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion. Então, depois aqui vem... Você leria Contos Inacabados para você fazer uma transversal aí por histórias que, vamos dizer, ficaram algumas lacunas, vamos dizer, nos livros, mas que aí, aqui nesse livro Contos Inacabados, ele consegue explicar melhor muitas histórias que ficaram faltando aí. Eu ainda não li ele, tá? Como eu falei, eu só vou ler ele depois
que eu leio o Silmarillion, que eu nem comecei ainda, e eu já abri ele. Na época que eu comprei ele, olha o que veio dentro, ó. Veio esse pôster aqui, galera. Olha só. Esse pôster bem legal aí. Tem a história, né, desse monstro, eu não tô lembrando agora. Nos vídeos do Quentale lá, eu lembro disso aqui, que ele fala um pouco. Mas agora eu não tô lembrando, tá? De explicar. Tem os mapas, tudo, né? Como sempre tem nos livros. E aí, galera, o que acontece? Esse livro eu comprei ele em 2020. Em 2019. A Adriana tinha me dado o Silmarillion quando foi algum tempo depois. Eu tinha achado barato ele para vender na Amazon. E comprei aqui, Contos Inacabados. 2019 comprei ele. Está aqui, ainda não li, pretendo ler ele em breve, tá? Então é isso. Esse foi o 4º livro que eu tive aí do universo Tolkien. Então, um belo dia em 2020, eu decidi comprar 3 livros de uma vez só do universo Tolkien. Esses 3 aqui, ó. Ainda estão emplastificados, tá? Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin. Então, pessoal, essas histórias aqui se passam na Segunda Era, tá? São histórias muito importantes que eu creio que todas elas vão fazer parte da nova série aí da Amazon, certo? Provavelmente vão ter essas histórias lá. A Queda de Gondolin é uma história muito massa. Eu não lembro agora para explicar detalhes, mas eu lembro que nos vídeos do Quentale eu lembro que ele fala. E é muito massa. Basicamente essa Gondolin é uma cidade, é um reino élfico. Tá ligado? Lothlórien, né? Que tem. Pronto, era uma cidade gigantesca lá de elfos. E ela era escondida lá no meio de umas montanhas e acabaram que os servos de Morgoth, na época, né, Melkor, conseguiram descobrir o local e acabaram por destruir a cidade. Tem os filhos de Húrin, eu não me recordo bem, mas enfim. Eu lembro do Quentale que ele fala a história de Húrin e de seus filhos. E que é muito massa também. Estou ansioso para que apareça essa história na Amazon Prime. E Beren e Lúthien, galera. Beren e Lúthien. Beren é um humano e Lúthien é uma elfa, tá? Vocês sabem, né, na história de Aragorn e Arwen, que era um romance aí entre um humano e uma elfa, meio que proibido. Mas eles não foram os primeiros, tá? Os primeiros foram esses aqui, ó. Beren e Lúthien. Era um humano apaixonado por uma elfa e eles tiveram um romance deu muito certo o romance deles aí, tá? Inclusive, galera, eles tiveram uns filhos, né? Na realidade não, os filhos não, o filho deles, né, foi o primeiro meio elfo, né? Ele era meio humano e meio elfo da história aí de Senhor dos Anéis. E ele teve mais 3 filhos, e um desses filhos dele foi um herói muito famoso aí, é Arendil. E esse Arendil é o pai de Elrond, aquele elfo que vocês conhecem lá de Senhor dos Anéis, e o irmão dele é Elros. Vocês não conhecem, ele não aparece na história de Senhor dos Anéis por um simples motivo, né? Os deuses, quando surgiu Arendil lá, um dos netos dele aqui, eles decidiram, vocês são meio homem, meio elfo, mas vocês vão ter que decidir se vocês querem ser homem ou quer ser elfo. Então Elros escolheu ser humano e Elrond escolheu ser elfo. Aí você pensa, caramba, que burro esse Elros, escolheu ser humano pra morrer. Só que o que acontece? Elros, ele, por ter sido, vamos dizer, filho desses elfos, os deuses deram um poder a ele, né? A raça dele, os descendentes dele não iam ser simples humanos, eles iam ser humanos com muita saúde, muita beleza. Eles iam viver muito, muito mais tempo do que os humanos normais. Era negócio de 800 anos, eles viviam 500, 800 anos. Enquanto que o humano normal vivia como a gente vive, 70 anos, né? Então eles eram um humano plus, tá ligado? Um humano mais, eles eram. Não eram simples humanos. Já que eles Elros abriu mão aí da divindade de ser elfo, mas ele ganhou um bônusinho lá. E ali, galera, todos os descendentes dele
foram conhecidos como os Númenóreanos, tá? Era uma raça de humanos aí que viviam na ilha de Númenor e que eles eram humanos diferenciados, tá? E aí o que acontece com o Númenor depois, eu não vou contar, tá? Depois, se vocês quiserem, quem sabe eu posso gravar um vídeo aí explicando um pouco da história. Mas se vocês quiserem saber a fundo mesmo, vocês vê lá no Quentale, tá? Que eu vou deixar o link aí na descrição. A história de Númenor é incrível, né? Basicamente, Aragorn é o último descendente aí, o último herdeiro de todo esse reino de Númenor, né? Por isso que o nome da última história de Senhor dos Anéis é o Retorno do Rei, né? Porque ele é o último Númenoriano aí sobrevivente na Terra-média, galera. Então pronto, foram os 3 livros que eu comprei em 2020. Ainda nem tirei do plástico, né? Como vocês podem ver, porque eu só vou ler eles depois que eu ler os outros que estão na fila ali, né? E é isso. E aí, para encerrar, meus amigos, aqui está os meus livros, né? Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, Contos Inacabados e os 3 lá, né? Mas calma aí, para encerrar não, ainda tem mais uma coisa, vamos ver, peraí. Com a proximidade aí da série, né, dos Anéis de Poder, eu me empolguei a voltar a jogar Senhor dos Anéis online. Fiz uns vídeos aí, no meu canal eu tenho visto nas estatísticas que tá fazendo um bom sucesso, né? Claro, baseado, comparando a mim mesmo no meu canal, eles são os vídeos que têm causado mais engajamento aí, e busca e cliques, vamos dizer, das pessoas. Então, galera, isso me deu uma ideia de que no último vídeo eu fiz um passeio aí pelo condado e acabei que não estava lembrando bem exato muitas coisas. Então eu decidi ler de novo O Senhor dos Anéis, né? Só que aí, como vocês viram, ele tá surradinho, bichinho, muito velhinho, eu tenho medo de rasgá-lo. Então eu pesquisei lá na Amazon, encontrei para vender, de certa forma, O Senhor dos Anéis. Aí você pensa, nossa, você vai comprar de novo o mesmo livro que você já tem? Só que eu comprei dessa vez, galera, ele diferente, né? Eu tinha vontade de ter os 3 volumes separados, né? Ao invés de ser um volume único, eu tinha vontade de ter Sociedade do Anel, Duas Torres e O Retorno do Rei. E galera, eu achei lá na Amazon, vou deixar o link aí também, se vocês quiserem comprar, o box com os 3 livros estava ótimo preço, olha aqui, vou mostrar a vocês. E comprei, galera, olha só que coisa linda. Olha só que top, que lindo, meus amigos. Custou 100 e pouco. Se não me engano foi R$104, algo assim. Os 3 livros separados aí. Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Olha que massa, galera. E olha que é a da HarperCollins, tá? E olha que legal, galera, que eles fizeram. Aqui tem um anel, né? O Anel de Sauron. E aqui são os 3 anéis dos reis elfos, né? Que foram forjados na mesma época que o anel foi forjado. Aqui nós temos os 7 anéis dos anões. Olha só que massa. E aqui os 9 anéis dos humanos, né? Dos reis humanos que foram dados. Cada um deles, galera, aqui ele tem uma corzinha diferente, tá? Que é justamente como diz a história, que cada um tem uma cor. Esse azul, esse vermelho, rosa, cinza, marrom. Do mesmo jeito nos anéis élficos e nos anéis dos anões, galera. E aqui, meus amigos, nos livros aqui, ele também tem 3 anéis em cada um deles, né? Então vou tirar aqui cada um deles pra gente ver, tá? Primeiro, né? Parte 1, a Sociedade do Anel, estilo HarperCollins, com as runas aqui. O Anel de Sauron, os 3 anéis dos reis elfos, com suas cores aí. Eles têm um nome, Niena, alguma coisa, não tô lembrado agora, tá? E aqui, Moria, a entrada de Moria, o portão de Moria aqui, ó. E aqui acho que é o olho de Sauron, tá? Nesse negocinho aqui. O segundo livro, galera, As Duas Torres. Senhor dos Anéis, parte 2 aí. Tem um anel aqui, acho que é a águia, né? As 2 torres, a torre de Saruman e a torre de Barad-dûr, mostradas aí. E aqui atrás tem uma torre, eu acho que deve ser a torre de Saruman, né? Representada aqui nessa figura. Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E por último, mas não menos importante, O Retorno do Rei. Aí, galera, parte 3 de Senhor dos Anéis.
A árvore aí de Gondor. Está um pouquinho manchado aqui, mas tudo bem, né? E aqui atrás deve ser lá de Gondor, essas paredes, enfim. E aí está. Então, meus amigos, para finalizar, vou contar que eu comecei a ler de novo O Senhor dos Anéis. E agora, pelos volumes únicos, para não estragar meu livrinho antigo, comprei aqui essa trilogia e comecei já a ler, tá? Eu vou ler e na medida que eu ver que tem alguma coisa muito interessante para se mostrar, eu vou vir aqui com vocês fazer um vídeo mostrando a parte no livro e no jogo, o local lá, para vocês verem comigo o quanto aquele jogo representa bem as histórias, tá? Então é isso, galera. Esse vídeo aí foi para mostrar minha coleção de livros de Senhor dos Anéis, de Tolkien, etc. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí, não esquece, tá? E é isso, valeu, tamo junto.